Policial ri no tribunal com a defesa de uma mulher negra, mas fica paralisado quando ela mostra a foto do distintivo da USSS. Uma sala de audiências lotada no coração de Washington, D.C., com o ar crepitando de tensão. De um lado está sentada uma mulher negra estoica, com seus olhos refletindo determinação e uma angústia oculta. Do outro, um policial arrogante, com os olhos brilhando de superioridade e autoconfiança, encarando-a com desdém. Fofocas circulam pela galeria. Algo está errado sobre esse caso, como se a verdade pudesse acabar com todas as ideias preconcebidas na sala. Então, em um único momento de tirar o fôlego, ela saca um crachá, uma credencial oficial do serviço secreto dos Pecos, e o sorriso zombeteiro do policial racista evapora em um instante. O pálido sol da manhã se insinuava ao longo da Pennsylvania Avenue, iluminando as grandes fachadas dos edifícios históricos de Washington. Os carros se movimentavam no trânsito da hora do rush, contornando os pedestres ansiosos e os turistas ocasionais que tiravam fotos das estruturas majestosas que abrigam a democracia dos Estados Unidos. Na esquina da 15th Street, não muito longe da Casa Branca, uma viatura da polícia local estava parada, com suas luzes silenciosamente girando em vermelho e azul. O policial Dean Eiga Haskins estava encostado no capô, tomando um café morno, enquanto observava as pessoas passarem apressadas. Nascido e criado em uma pequena cidade na Virgínia, Dean carregava uma marca em seu ombro desde que se mudou para a cidade. Ele estava acostumado a uma vida mais simples, não estava acostumado com o ritmo intenso de DC ou com sua população diversificada. No entanto, não eram apenas as rápidas mudanças da cidade que o irritavam. Era a sensação de poder que ele encontrava por trás de seu distintivo que alimentava um lado mais sombrio. Naquela manhã em particular, o cinismo de Dean parecia excepcionalmente pesado. Ele observava a multidão, examinando cada rosto, suspeitando de qualquer um que parecesse remotamente fora do lugar. Foi quando ele a notou, uma mulher negra, alta e equilibrada, vestindo um terno azul marinho, andando rapidamente pela calçada. Ela parecia calma e confiante, olhando para a frente com foco intencional. Mas para o olhar treinado e cansado de Dean, seu passo confiante parecia suspeito. Talvez fosse o tipo de preconceito de um policial de cidade grande, ou talvez fosse o preconceito silencioso que ele carregava de sua criação, mas ele simplesmente não podia deixá-la passar sem interferência. Ela virou a esquina, indo em direção a uma rua lateral perto do perímetro de segurança da Casa Branca. Sem pensar duas vezes, Dean jogou sua xícara de café de lado e entrou em seu cruiser. Ele a seguiu em um ritmo lento, seguindo-a como um predador rastreando sua presa. A mulher olhou por cima do ombro, percebendo a viatura da polícia se arrastando atrás dela. Um lampejo de preocupação cruzou seus olhos, mas ela não interrompeu o passo. Simplesmente caminhou com uma elegância determinada, ignorando a presença do policial que a rondava. Dean sentiu os cantos de sua boca se contorcerem de satisfação, com o desconforto dela. Ele considerou isso um pequeno lembrete de quem detinha a autoridade nessas ruas. Um momento depois, ele parou ao lado dela e abriu a janela do passageiro. "Senhora", ele disse, com a voz carregando aquele tom inconfundível de polidez forçada. "A senhora se importa de vir até aqui um momento?" Ela fez uma pausa, deu-lhe um olhar medido e depois continuou andando como se não tivesse ouvido. O peito de Dean se apertou, seu orgulho se exaltou. Ele tocou a sirene por um curto período de tempo. "Senhora, eu disse para vir até aqui", ele repetiu, seu tom perdendo qualquer verniz de cortesia. Os carros atrás dele buzinaram frustrados com a súbita desaceleração, mas ele não lhes deu importância. Finalmente, a mulher parou, exalou um suspiro lento e se virou para encarar o policial. "Há algum problema, policial?", perguntou ela, com a voz calma e tranquila. Seu rosto não revelava nenhum sinal de medo ou culpa, mas um traço de irritação brilhava em seus olhos escuros. Dean parou um momento para observar seu elegante terno azul marinho, o relógio caro em seu pulso, os sapatos pretos imaculados em seus pés. Ela não se parecia com uma pessoa comum, e só isso já alimentava sua suspeita. "Alguém tão elegante deve estar tramando algo", insistiu sua mente. "Você está andando em uma área restrita", mentiu Dean, saindo da viatura e colocando a mão no coldre. "Posso ver sua identificação?" "Esta calçada não é restrita", disse a mulher calmamente. "Eu ando por aqui todos os dias."
Um tenso impasse se formou entre eles. Ela não ofereceu nenhum sinal de deferência, nenhum sinal de que cederia à intimidação dele. Por um breve segundo, a confiança de Dean vacilou, mas ele rapidamente se redobrou, batendo em seu distintivo como se isso conferisse poder absoluto. Identificação, ele disse novamente com mais força. A mulher soltou um suspiro cansado, como se já tivesse se deparado com esse cenário muitas vezes. Ela pegou sua bolsa lentamente, garantindo que ele pudesse ver seus movimentos, e então retirou uma carteira fina. Dean ficou tenso, meio que esperando um confronto, mas tudo o que ela fez foi retirar a carteira de motorista. Ele deu uma olhada no nome, Veronica Davenport. O nome não significava nada para ele. Ela esperou em silêncio enquanto ele olhava para a carteira de motorista, a frustração aumentando quando ele não conseguiu encontrar nenhum motivo para prendê-la. Nenhum mandado, nenhuma razão para suspeitar de algo errado, mas Dean sentiu sua indignação aumentar. Ela é desafiadora, ela é presunçosa, deve haver algo mais. Para onde você estava indo? Ele perguntou, olhando para ela. Trabalhar, ela respondeu simplesmente. Onde você trabalha? Verônica entreabriu os lábios como se fosse responder. Depois fez uma pausa, parecendo reconsiderar. Em vez disso, ela perguntou: há algum problema policial? Ou posso ir embora agora? A raiva de Dean explodiu. Eu decidirei quando você pode ir embora. Tenho todo o direito de interrogar alguém que está perto de uma área de alta segurança. As pessoas estão planejando todo tipo de coisa hoje em dia. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Verônica, mas ela mordeu uma réplica afiada. Ela já tinha visto policiais como ele antes. Homens que usavam o distintivo com um senso de supremacia mal colocado. Ela sabia como as coisas poderiam se agravar rapidamente, especialmente se não fosse cuidadosa. Por isso, ela tentou ser educada, mesmo com o maxilar cerrado. Bem, ela começou. Se isso é tudo, policial, eu gostaria de continuar até meu destino. Estou atrasada para uma reunião. Dean a examinou mais uma vez. Algo nela o irritava, a coragem de estar ali como se pertencesse a ela. No entanto, ele não tinha base legal para prendê-la. Ele sabia disso e odiava o fato. Finalmente, ele a dispensou com um aceno brusco de cabeça. Tudo bem, vá embora, disse ele, mas quando ela se virou para sair, ele acrescentou em voz baixa, alto o suficiente para ela ouvir. Vocês precisam se lembrar do seu lugar por aqui. Verônica parou no meio do caminho. Seus ombros enrijeceram. Ela cerrou o punho dentro do bolso, mas se recusou a se envolver. Em vez disso, continuou em frente, cada passo medido e digno, como se sua mera presença desafiasse o preconceito dele. Dean bufou, voltou para seu cruiser e foi embora. No entanto, algo o incomodava. Talvez fosse o olhar inabalável dela, ou a coragem que ela tinha de enfrentá-lo. Ele abriu o pequeno bloco de notas que carregava e anotou o nome dela, Veronica Davenport. Ele não sabia por quê, mas ainda não havia terminado com ela, nem de longe. Mal sabia ele que acabara de desencadear uma avalanche de consequências que se abateriam não apenas sobre a vida de Verônica, mas sobre a sua própria. Ele não tinha como saber que, em apenas alguns dias, eles se encontrariam novamente em um ambiente muito mais formal e com riscos muito maiores, onde tudo o que ele achava que sabia sobre ela seria destruído na frente de todo o tribunal. 3 dias depois, Verônica estava sentada em seu escritório no prédio do Departamento de Segurança Interna dos Equerries, não muito longe da Casa Branca. Oficialmente, ela trabalhava como analista, cargo que ocupava há quase 5 anos. Extraoficialmente, ela estava profundamente envolvida com o serviço secreto do Zaapur Bahawa, tendo passado por um treinamento especializado. Ela estava longe de ser uma novata, tendo sido encarregada de tarefas confidenciais que frequentemente a colocavam próxima de figuras nacionais importantes. Sua presença discreta era crucial. O trabalho exigia um perfil discreto, mesmo dentro de seu próprio departamento. Naquela manhã, ela estava analisando e-mails criptografados relacionados a uma nova avaliação de ameaça. De vez em quando, ela olhava para o relógio, lembrando-se da humilhante briga com o policial Dean A. Haskins. Ela havia dito a si mesma para esquecer o ocorrido, mais um exemplo de racismo casual em uma longa fila de casos, mas algo não a deixava enterrar o assunto. A lembrança do rosto dele, a maneira como ele a chamava de "vocês", ainda revirava seu estômago de raiva. Uma batida suave quebrou sua concentração.
Seu colega, Gabriel Molina, entrou com a cabeça. Ei, Davenport, disse ele em voz baixa, ciente da necessidade de sigilo na linha de trabalho deles. O diretor Klein quer vê-la na sala dele. Verônica arqueou uma sobrancelha. Ele disse sobre o quê? Não, mas ele está com aquele olhar. Alguma coisa está acontecendo. Gabriel deu de ombros com conhecimento de causa. É melhor não deixá-lo esperando. Ela pegou seu bloco de anotações e se dirigiu ao escritório do diretor, passando por um corredor repleto de fotos da história do serviço secreto. Agentes protegendo presidentes de Lincoln a Reagan, de Clinton a Obama. Mesmo depois de anos de serviço, um sentimento de admiração ainda a invadia sempre que via aquelas imagens. Elas a faziam lembrar do profundo legado do qual fazia parte. O diretor Samuel Klein era um homem alto, de ombros largos, na faixa dos 50 anos, com um comportamento sério que só se suavizava quando ele falava com aqueles em quem confiava. Ed, quando Verônica entrou em seu escritório, imediatamente sentiu a tensão no ar. Klein estava com a mandíbula travada e os olhos estreitos. Ele fez um gesto para que ela fechasse a porta. Verônica, disse ele, inclinando-se para a frente sobre a mesa. Preciso que me explique uma coisa. Recebemos uma queixa do Departamento de Polícia Metropolitana sobre um incidente envolvendo você perto do perímetro da Casa Branca. Oficial Dean Adi Haskins. Você se lembra? Seu coração saltou para as gargantas. Sim, senhor, disse ela em voz baixa, controlando suas emoções. Ele me parou sem motivo, tentou me intimidar. Eu forneci minha identidade e ele me deixou ir. Klein assentiu gravemente com a cabeça. Bem, a queixa é que você não cooperou e que sua atitude atrapalhou o trabalho da polícia oficial. O policial alega que você estava em uma zona restrita. Verônica sentiu sua raiva explodir novamente. Ela a forçou a se acalmar, inalando lentamente. Isso não é verdade, senhor. Não havia nenhuma zona restrita. Era uma calçada pública. Eu estava simplesmente indo para o trabalho. Klein exalou. Acredito em você, Davenport, mas o H. Haskins está fazendo uma tempestade em copo d'água. Ele exigiu uma audiência formal sobre sua conduta. Como você é um agente, isso rapidamente se torna um assunto do departamento. Não podemos ignorá-lo. Uma audiência? Ela ecoou, atônita. Por quê? Por andar até o escritório? Os olhos de Klein se endureceram. Você sabe como essas coisas acontecem. É político, é pessoal, seja o que for. O MPD está pressionando. Eles querem ver se você estava violando algum protocolo. Provavelmente estão procurando um bode expiatório, ou talvez esse policial tenha algum ressentimento. De qualquer forma, a audiência está marcada para a próxima semana no Tribunal Federal e Barrett Prettyman. Temos que comparecer. Verônica apertou os lábios, um turbilhão de emoções. Raiva, humilhação, ansiedade, agitou-se dentro dela. Entendido, ela conseguiu. Eu estarei lá. Olhe, disse Klein, recostando-se com um suspiro cansado. Conheço seu histórico. Você é um dos nossos melhores. Isso pode não ser nada mais do que um incômodo, mas quero fazer tudo de acordo com as regras. Apareça, responda às perguntas com sinceridade e nós cuidaremos disso. A última coisa de que precisamos é que a mídia gere alguma história sobre um agente do serviço secreto que ultrapassou os limites ou sobre perfil racial na capital. Precisamos encerrar isso de forma rápida e limpa. Ela engoliu em seco, lembrando-se da sensação de indignidade que sentiu na calçada. Apesar de seu treinamento, apesar de saber que, em sua linha de trabalho, ela tinha certa autoridade, ainda assim foi tratada como uma criminosa. Uma parte dela se irritou com a injustiça, mas acenou com a cabeça para Klein. Sim, senhor, farei a minha parte. Quando saiu do escritório de Klein, ela sentiu o peso de uma tempestade iminente em seus ombros. Nunca havia imaginado que seu trabalho pudesse colocá-la na defensiva de forma tão humilhante. Mas se o policial H. Haskins quisesse brigar, ela estava preparada para manter sua posição, mesmo que isso significasse revelar mais sobre sua verdadeira posição do que normalmente deixava transparecer. Mais tarde naquele dia, Verônica confidenciou a Gabriel. Ele soltou um longo assobio quando ela descreveu a situação. Parece que ele está tentando fazer de você um exemplo, disse Gabriel, com a raiva estampada na voz. Eles não percebem que você... Ela o interrompeu com um aceno de cabeça. Exatamente. É por isso que estou um pouco desconfortável. Sempre mantive um perfil discreto. Agora terei de entrar no centro das atenções, nem que seja para me defender. Gabriel zombou. Bem,
Se ele acha que pode ganhar uma audiência mentindo, vai ter um despertar rude. Você tem um histórico impecável e tem o nosso apoio. Verônica deu um pequeno sorriso de gratidão. Obrigada, Gabe. Vou precisar de todo o apoio que puder receber. Em particular, porém, ela temia a audiência. Ela sabia o escrutínio que enfrentaria naquele tribunal abafado e, mais ainda, previa o sorriso presunçoso no rosto de Haskins quando ele a visse forçada a defender sua própria inocência. No entanto, ela também sabia algo que ele não sabia. Ela não era uma cidadã comum. Era uma agente do serviço secreto treinada com o dever de defender a justiça. Portanto, se ele quisesse lutar, ela o faria silenciosamente, legalmente e com toda a dignidade que possuía. Nos dias que antecederam a audiência, a tensão aumentou. Rumores circularam pelo departamento. Alguns perguntavam se a motivação era racial. Outros murmuravam sobre guerras burocráticas entre as forças policiais locais e as agências federais. Verônica tentou manter a calma de sempre, concentrando-se em suas tarefas diárias. No entanto, no fundo, ela podia sentir a fúria fervilhando, junto com uma determinação feroz de ver a justiça ser feita. A manhã da audiência amanheceu cinzenta e nublada, com o céu ameaçando chuva. Enquanto Verônica estava do lado de fora do Tribunal Federal e Barrett Prettyman, ela parou um pouco para se preparar. Ela escolheu um terno preto simples, com calça, profissional, mas conservador, e usou o cabelo em um coque bem arrumado na nuca. Ela olhou para as imponentes colunas que emolduravam a entrada do tribunal. Ela já havia estado aqui antes, mas sempre para negócios oficiais, como analista ou contato. Hoje, ela estava do outro lado, devendo defender suas ações. Uma multidão já estava se reunindo. Os jornalistas, sempre à procura de uma história que envolvesse controvérsias sobre a aplicação da lei, tiravam fotos e apontavam os microfones para qualquer pessoa que desse um passo na direção da sala de audiências. Um grupo de defensores da justiça social também havia se reunido, suspeitando que esse poderia ser outro exemplo de perfil racial por um policial branco. Eles carregavam cartazes com os dizeres "Justiça igualitária" e "Pare com o perfil racial". Verônica sentiu uma pontada no peito. De certa forma, esse era o seu povo, mas ela não podia se envolver com a manifestação. Ela tinha que manter a compostura, manter o foco nos procedimentos legais que estavam prestes a se desenrolar nos corredores do tribunal. Os corredores do tribunal zumbiam com uma tensão silenciosa. Verônica navegou entre a multidão até encontrar a sala de audiências. Ela entrou, examinando o espaço. Era uma câmara pequena, mais íntima do que um tribunal de julgamento típico, mas tinha a mesma gravidade. Banco elevado para o juiz, assentos de madeira para os participantes, uma mesa para cada lado. As luzes do teto lançavam um brilho intenso, e o silêncio amplificava cada passo dos pés, cada farfalhar de papel. Lá estava ele, o policial Dean A.G. Haskins. Ele estava ao lado de seu advogado, encostado na mesa, exalando um ar de confiança presunçosa. Usava seu uniforme bem passado, com o distintivo dourado brilhando sob as luzes fluorescentes. Ele viu Verônica entrando e permitiu que um sorriso de canto de boca se desenhasse em seus lábios. Para ele, isso era um triunfo, forçando-a a se expor, fazendo-a se defender em uma situação que ele havia orquestrado. Ela viu seu próprio consultor jurídico, uma advogada do departamento chamada Elizabeth Chan. Elas haviam analisado os detalhes, construindo um caso sólido para refutar as alegações de H. Haskins. Elizabeth era uma litigante feroz, com reputação de ser incisiva no interrogatório. Vê-la deu a Verônica uma sensação de segurança. "Senhorita Davenport", disse Elizabeth calorosamente, fazendo um gesto para que Verônica se sentasse ao seu lado. "Está tudo pronto. Vamos fazer isso rapidamente." Verônica assentiu com a cabeça. Seu olhar se desviou para ver seu supervisor, o diretor Klein, na última fileira. Ele acenou com a cabeça em sinal de apoio, comunicando silenciosamente que ela tinha o apoio total da agência. Outra onda de alívio a invadiu. Exatamente às 9h10, o juiz Stephen McPherson entrou. Todos ficaram de pé. O juiz era um homem de quase 60 anos com reputação de ser justo, mas também com uma abordagem de tolerância zero em relação a qualquer teatralidade em sua sala de audiências. Ele se sentou atrás do banco e ajustou os óculos, olhando para as duas mesas à sua frente. "Vamos ao que interessa", disse ele rapidamente, batendo nos arquivos à sua frente.
Esta é uma audiência referente a uma queixa apresentada pelo policial Dean H. Haskins, do Departamento de Polícia Metropolitana, contra a agente Veronica Davenport, do Serviço Secreto do CIMUS. A queixa alega interferência nos negócios da polícia e presença não autorizada em uma zona restrita. Ele olhou para cima, fixando seu olhar em H. Haskins. Primeiro policial, sei que o senhor tem o conselho o representando. Os dois estão prontos para começar? O advogado de H. Haskins, um homem magro com cabelos cor de sal e pimenta, levantou-se e acenou com a cabeça. Sim, meritíssimo. Meu cliente preparou as declarações. O juiz Macpherson voltou sua atenção para Verônica e Elizabeth. E a defesa? Elizabeth se levantou. Sim, meritíssimo. Estamos preparados e temos provas significativas para demonstrar que não houve irregularidade por parte do agente Davenport. O juiz pareceu satisfeito. Então vamos prosseguir. O policial H. Haskins foi o primeiro a depor. Ele contou sua versão dos acontecimentos, como tinha visto Verônica andando perto de uma zona segura, como ela tinha se recusado a atender a seus pedidos, como ela se tornou beligerante em alguns momentos. Ele bordou a história com um tom dramático, acrescentando frases como "temi por minha segurança" e "ela parecia pronta para agravar a situação". Ele fazia pausas frequentes, olhando para o juiz com um ar de vítima justa. Enquanto Verônica ouvia, sentiu seu sangue ferver. As mentiras eram flagrantes. Ela não havia demonstrado nada além de compostura naquele dia, oferecendo sua licença sem hesitação. A tensão na sala aumentou. Os repórteres no fundo da sala trocaram olhares, sentindo a discrepância entre as declarações de Haskins e os eventos reais que tinham ouvido como rumores fora da audiência. Elizabeth Rose foi convidada para o interrogatório. Sua voz era calma, mas incisiva. Oficial H. Haskins, você afirma que meu cliente estava em uma zona restrita. O senhor poderia esclarecer exatamente qual era essa zona e apresentar documentação oficial de que ela estava rotulada como restrita naquele dia? H. Haskins ficou visivelmente tenso. Essa área próxima à Casa Branca está frequentemente sujeita a designações variáveis. Tínhamos motivos para suspeitar. Você está sugerindo que ela pode ter sido restrita? Elizabeth interrompeu. Você tem uma ordem assinada, um memorando, uma barreira indicando que ela estava fechada para o tráfego de pedestres? H. Haskins engoliu. É de conhecimento geral. Todos os policiais sabem que essas áreas podem ser restritas a qualquer momento. Os olhos de Elizabeth se estreitaram. Mas você não tem nenhuma prova concreta de que ela estava restrita naquela manhã, certo? Um músculo se contraiu na mandíbula de H. Haskins. Não há provas oficiais, não, admitiu ele, de má vontade. Elizabeth se voltou para o juiz. Meritíssimo, eu gostaria de apresentar como prova uma cópia dos fechamentos oficiais das ruas para aquela data e horário, fornecidos pelo Departamento de Polícia Metropolitana e pelo Serviço Secreto. Ela entregou os papéis. Em nenhum lugar a Pennsylvania Avenue ou a 15th Street estão listadas como restritas na manhã em questão. O juiz Macpherson aceitou os documentos. Ele os folheou, franzindo a testa. Oficial, gostaria de responder? A. Haskins gaguejou. É possível que eu tenha feito uma suposição com base em fechamentos anteriores, mas agi de boa fé. A acusada não estava cooperando, e acredito que ela estava descumprindo minhas ordens. O tom de Elizabeth ficou mais firme. Ela não cooperou ou simplesmente exerceu seu direito de continuar em uma calçada pública. Ela se recusou a lhe fornecer uma identificação? Ele se mexeu desconfortavelmente. Ela acabou me dando a identificação, mas o comportamento dela era... O comportamento dela, policial, ou as suas suposições? Elizabeth rebateu, depois se virou para o juiz, deixando a questão pairar no ar. O juiz acenou com a cabeça, vendo a dificuldade na posição de H. Haskins. A queixa do policial já estava perdendo força, mas a audiência ainda não havia terminado. O advogado de H. Haskins tentou salvar a situação. Não se pode esperar que meu cliente, um policial experiente, se lembre de todos os detalhes das restrições da cidade no calor do momento. Ele estava agindo para garantir a segurança. A questão é que a senhorita Davenport atrapalhou a investigação dele. Impedida de ir para o trabalho? Elizabeth disse, arqueando uma sobrancelha. Esse é exatamente o tipo de exagero que leva a falsas detenções e violações constitucionais. Uma onda de entusiasmo percorreu a galeria. Os jornalistas se inclinaram para a frente, rabiscando em seus blocos de notas.
Essa poderia ser mais do que apenas uma história local. Ela tinha as características de um escândalo maior, especialmente se envolvesse alegações de perfil racial. Sentindo-se encurralado, Agatha Haskins tentou um novo ângulo. Além disso, disse ele, quando lhe fiz perguntas sobre o motivo de estar ali, ela foi evasiva. Se ela tivesse me dito logo de cara quem era, talvez isso não tivesse se agravado. Elizabeth voltou-se para Verônica. Agente Davenport, por favor, venha depor. Quando Verônica fez o juramento e se sentou na cadeira de testemunha, sentiu que todos os olhos da sala estavam voltados para ela. Ela colocou as mãos no colo, lembrando-se de seu treinamento. Elizabeth a orientou em cada etapa do incidente. A calçada, o pedido de identificação, a ameaça implícita na postura de H. Haskins. A voz de Verônica estava firme, embora seu coração estivesse batendo forte. Ela contou ao tribunal que havia de fato fornecido sua carteira de motorista e que H. Haskins não tinha nenhum motivo legal para detê-la. Ela também mencionou as palavras de despedida dele. Vocês precisam se lembrar do seu lugar. A sala do tribunal ficou em silêncio. O advogado de H. Haskins se mexeu desconfortavelmente. A sobrancelha do juiz se franziu de preocupação. Elizabeth continuou. Agente Davenport, por que você não se identificou como agente do serviço secreto na ocasião? Verônica respirou fundo. Porque eu não tinha obrigação de fazer isso. Eu estava de folga, indo para o trabalho, e não estava sob nenhuma investigação que justificasse a revelação de minhas credenciais federais. Mais importante ainda, eu não estava realizando nenhuma ação oficial do serviço secreto. Atendi ao pedido do policial H. Haskins para obter minha identidade emitida pelo Estado, o que deveria ter sido suficiente. Elizabeth assentiu com a cabeça e se voltou para o juiz. Excelência, creio que isso esclarece a conformidade da agente Davenport. As políticas internas de seu empregador não exigem que ela revele seu status completo em uma parada não relacionada, especialmente quando ela não fez nada de errado. Naquele momento, o policial H. Haskins soltou uma risada desdenhosa de sua mesa. Uma risada curta e zombeteira que reverberou na sala silenciosa do tribunal. As pessoas se voltaram para ele em choque. O olhar do juiz poderia ter feito um buraco no homem, mas H. Haskins continuou, sem se deixar abater, com a voz carregada de sarcasmo. Vamos lá, ele zombou. Ela está aqui se fazendo de inocente, mas todos sabemos que ela está apenas usando a carta da raça. É típico. Ela está tentando me culpar por fazer meu trabalho. Se você tivesse dito que trabalhava para os federais, isso não estaria acontecendo. Em vez disso, você teve que transformar isso em uma questão racial. Ele não teve a chance de terminar porque, em um movimento fluido, Verônica enfiou a mão no bolso do paletó, retirou uma pequena pasta de couro e a abriu. Ali, brilhando sob as luzes fluorescentes, estava seu crachá oficial do Serviço Secreto dos Estados Unidos. O efeito foi elétrico. Um suspiro de susto irrompeu na galeria. As câmeras piscaram. Os olhos do juiz se arregalaram, e o policial H. Haskins congelou no meio da frase, com todo o rosto perdendo a cor ao perceber a enormidade do que acabara de dizer. Todos na sala olharam para o escudo dourado e para as credenciais que o acompanhavam, comprovando que Verônica Davenport era, de fato, uma agente especial do Serviço Secreto dos Estados Unidos, encarregada da segurança das mais altas autoridades do país. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto uma nuvem de trovão. Verônica falou com uma voz clara e decidida. Não sou peão de ninguém. Estou aqui por causa de suas falsas alegações e estou cansada de ser tratada como inferior simplesmente porque sou uma mulher negra que estava no lugar errado na hora errada. A tensão chegou a um nível quase insuportável. Por um breve segundo, Ada Haskins ficou sem palavras, com os olhos fixos no crachá. Ele engoliu com força, como se percebesse que essa era uma luta que ele poderia perder, e perder de forma espetacular. Em algum lugar lá atrás, o obturador da câmera de um repórter clicava incessantemente, capturando cada detalhe. O suor na testa de H. Haskins, a determinação severa no rosto de Verônica e o emblemático distintivo brilhando como um testemunho da verdade diante da injustiça. Naquele momento, o equilíbrio de poder mudou. Verônica não estava mais na defensiva. Não era mais apenas outra cidadã negra forçada a justificar sua existência. Ela era uma agente do governo federal, preparada para defender a lei, mesmo contra aqueles que usavam o distintivo, mas violavam seus princípios.
e assim começou a desvendar a mentira cuidadosamente construída pelo policial Dean Aga Haskins. O pior ainda estava por vir para ele. A sala do tribunal parecia vibrar com uma respiração coletiva suspensa. O juiz Macpherson permitiu um longo momento de silêncio para que o impacto se estabelecesse. O chefe, e em seguida, com um leve pigarro na garganta, pediu a ordem. Agente Davenport, disse ele formalmente, embora com um toque de simpatia suavizando o tom de sua voz. Por favor, permaneça no banco dos réus. Advogado, o senhor pode continuar. Elizabeth assentiu e caminhou em direção ao seu cliente, com a voz ressoando no ar parado. Agente Davenport, o crachá que você acabou de mostrar a este tribunal é prova de seu emprego no Serviço Secreto dos Estados Unidos. Pode confirmar para o registro há quanto tempo trabalha nessa função? Verônica encontrou o olhar de Elizabeth. Sim, trabalho como agente especial há 8 anos. Antes disso, eu era analista do Departamento de Segurança Interna. Meu nível de autorização é alto o suficiente para que eu trabalhe rotineiramente em avaliações de ameaças para eventos presidenciais. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala do tribunal. Mesmo aqueles que suspeitavam de algo mais sobre sua formação não haviam percebido a profundidade de sua experiência. O policial H. Haskins se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Elizabeth continuou. Dado o seu treinamento e as autorizações de segurança, você costuma atravessar a Pennsylvania Avenue, a paisana? Verônica assentiu com a cabeça. O tempo todo. Faz parte do meu trajeto diário, na verdade. E como meu trabalho me leva frequentemente ao complexo da Casa Branca, é uma rota familiar. Elizabeth se voltou para o juiz, com a voz firme. Excelência, está claro que a agente Davenport tinha todo o direito de estar onde estava. Além disso, como agente do serviço secreto, ela não tinha a obrigação de revelar seu status federal durante uma parada fora de serviço, especialmente quando apresentou uma carteira de motorista válida. Sua veracidade não está em questão. A motivação e as mentiras subsequentes do policial H. Haskins, no entanto, estão. O juiz Macpherson dirigiu seu olhar para H. Haskins. Oficial, você tem alguma resposta a essas novas informações? O advogado de H. Haskins se levantou rapidamente, tentando interceptar antes que seu cliente pudesse falar. Meritíssimo. Permita-me lembrar ao tribunal que a questão em pauta é se meu cliente tinha motivos para parar a Sra. Tushino. O desconhecimento dele sobre o emprego federal dela não nega a possibilidade de que ela estivesse em uma área comumente restrita. Mas o juiz estava longe de estar convencido. Só que já estabelecemos que não havia nenhuma restrição em vigor naquele dia, ele retrucou. Isso significa que a principal justificativa do seu cliente para a parada, além de uma suspeita geral, era inválida. A tensão na postura de H. Haskins era palpável. Ele olhava para Verônica com um misto de raiva e humilhação, como se a culpasse por revelar a verdade que ele nunca imaginou. Elizabeth, sentindo a vantagem, continuou. Além disso, meritíssimo, a raça da ré parece ter sido um fator significativo na decisão do policial H. Haskins de detê-la. Ele especificamente fez um comentário ofensivo quando ela saiu dizendo: "Vocês precisam se lembrar do seu lugar. Isso não é apenas falta de profissionalismo, sugere preconceito racial." Houve novamente um silêncio coletivo, seguido por um coro de sussurros agudos. O rosto de H. Haskins escureceu. Ele parecia pronto para explodir de indignação, mas o juiz não permitiu que o momento se agravasse. Em vez disso, ele bateu o martelo suavemente para ordenar e se dirigiu a Elizabeth. Senhorita Chan, embora eu reconheça a seriedade dessas alegações, vamos manter a audiência nos trilhos. A queixa é que a senhorita Davenport interferiu nas operações policiais. Vamos resolver isso primeiro. Elizabeth inclinou a cabeça. Claro, meritíssimo. O juiz Macpherson olhou para Verônica. Agente Davenport, você impediu de alguma forma que o policial H. Haskins cumprisse suas funções naquela manhã? Você se recusou a cumprir as ordens legais dele? Não, meritíssimo, respondeu Verônica. Forneci minha identidade conforme solicitado, respondi às perguntas dele, e só saí quando ele me disse para ir embora. O juiz voltou sua atenção para Aide Haskins. Oficial, considerando tudo o que foi apresentado, o senhor ainda insiste que a senhorita Davenport interferiu em suas funções policiais legítimas? A Haskins hesitou, com os dentes cerrados. Seu advogado sussurrou com urgência em seu ouvido. Finalmente, a Haskins suspirou com os dentes cerrados. Não, meritíssimo.
murmurou com a voz pouco acima de um sussurro. O juiz acenou com a cabeça, registrando a admissão. Bem, parece que a queixa não tem mérito. Esta audiência deve terminar com as acusações retiradas. Verônica sentiu-se aliviada. Elizabeth colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. Mas algo na expressão do juiz indicava que os procedimentos ainda não haviam terminado completamente. Ele se voltou mais uma vez para Elizabeth. Senhorita Chan, disse ele, a senhora ou seu cliente tem alguma queixa a apresentar em relação à conduta do policial? Pergunto isso porque as alegações de preconceito racial são significativas e se o agente Davenport quiser apresentar uma queixa, ela poderá ser tratada separadamente. Elizabeth olhou para sua cliente com uma pergunta silenciosa em seus olhos. Verônica não hesitou. Ela se levantou da cadeira de testemunha, dirigindo-se diretamente ao juiz. Meritíssimo, não desejo aumentar as tensões legais desnecessariamente. Só quero que o registro mostre que fui injustamente parada e assediada. Dito isso, acredito que o Departamento de Polícia Metropolitana tenha procedimentos adequados para resolver o problema. Se não o fizerem, reservo-me o direito de tomar outras medidas. O juiz Macpherson inclinou a cabeça. É justo. Então declaro improcedente a queixa contra o agente Davenport. Esta audiência está suspensa. Ele bateu o martelo com um toque decisivo. Imediatamente, a sala de audiências explodiu em murmúrios, os repórteres clamando por citações, os advogados reunindo apressadamente seus papéis. Verônica exalou o ar, sentindo alívio e uma dor persistente de raiva por ter chegado tão perto de ser incriminada. O policial H. Haskins permaneceu em sua mesa parecendo atônito. No limite de sua visão, Verônica viu o diretor Klein se levantar e sair em silêncio, presumivelmente para lidar com qualquer problema no departamento. Elizabeth guiou Verônica em direção à saída, mas antes que pudessem sair, um contingente de repórteres convergiu sobre elas, bombardeando-as com perguntas sobre os eventos do dia. Com uma graça prática, Elizabeth se dirigiu a eles, fazendo uma breve declaração. Hoje, o tribunal reconheceu a natureza infundada das acusações contra o agente Davenport. Estamos satisfeitos com o resultado e não faremos mais nenhum comentário. Ela então levou Verônica para longe, protegendo-a de mais assédio da mídia. Ainda assim, Verônica não resistiu a uma última olhada para Gag Haskins. Ele estava falando animadamente com seu advogado, com o rosto contorcido em fúria. Ela se perguntou se algum dia ele refletiria sobre como seus preconceitos haviam levado a esse momento humilhante ou se simplesmente guardaria o rancor e a culparia por tê-lo exposto. À medida que a multidão se dirigia para os corredores, uma forte sensação de finalidade se instalou. Mas isso era apenas o começo das consequências para o policial H. Haskins. O karma, ao que parecia, estava prestes a aparecer com mais força do que ele esperava. Quando o policial Dean H. Haskins retornou à delegacia no final daquela tarde, a notícia do resultado da audiência já havia se espalhado como um incêndio. Um silêncio silencioso se abateu sobre o escritório quando ele entrou, com o uniforme ainda impecável, mas com as manchas invisíveis da derrota. Ele sentiu que os olhos o seguiam, uma mistura de curiosidade e desaprovação. Os oficiais com quem ele brincava casualmente agora evitavam fazer contato visual. Ele foi direto para sua mesa, com os ombros rígidos. Uma xícara de café meio cheia da manhã estava ali, fria e sem graça. Bateu com as palmas das mãos na superfície de metal, tentando acalmar a fúria que se acumulava em seu interior. Já era ruim o suficiente ter perdido, mas o espetáculo no tribunal, a identidade secreta dela, a cobertura da mídia, a humilhante bronca do juiz o deixaram tremendo de ressentimento. Em poucos minutos, seu comandante, o tenente Marcus Feldman, se aproximou. Feldman era um homem alto, com um comportamento calmo e comedido. Ele olhou para Ag Haskins com uma mistura de decepção e exasperação. Dean, em minha sala, ordenou calmamente. Ada Haskins o seguiu, ignorando os olhares de soslaio. Uma vez dentro do escritório apertado, Feldman fechou a porta cruzando os braços sobre o peito. Muito bem, vamos ouvir. O que diabos aconteceu no tribunal? H. Haskins afundou em uma cadeira, tentando esconder sua frustração. Eles rejeitaram a queixa, ele murmurou. Acontece que ela é do serviço secreto. Ela sacou o distintivo e me fez passar por mentiroso. A sobrancelha de Feldman se franziu. Então você apresentou uma queixa contra uma agente federal sem verificar nada? E pelos rumores,
Você afirmou que era uma área restrita, o que claramente não era. Diga-me que você tem alguma explicação que faça sentido. A Haskins se mexeu desconfortavelmente. Eu tinha motivos para suspeitar de atividades suspeitas. Ela era suspeita. Suspeita como? Feldman interrompeu, sem acreditar. Porque ela era uma mulher negra, vestida profissionalmente andando perto da Casa Branca? Haskins olhou para seu superior, irritado. Ela estava me dando atitude, agindo como se estivesse acima da lei. Feldman exalou, apertando a ponta do nariz. Olhe, Dean, nós trabalhamos juntos há alguns anos. Sei que você gosta de ultrapassar os limites, mas isso é um pesadelo para as relações públicas. A cidade já está lidando com acusações de discriminação racial. Agora seu nome está estampado nas manchetes. Policial assedia agente negro do serviço secreto. Os chefes estão furiosos. Os nós dos dedos de Haskins ficaram brancos, agarrando os braços da cadeira. O que devo fazer? Pedir desculpas a ela publicamente? Cuspiu ele, com um tom amargo na voz. Feldman o observou com cuidado. Isso pode ser um começo, mas agora é mais importante do que isso. O departamento precisa investigar sua conduta. Os assuntos internos estão abrindo uma investigação. As palavras atingiram Aga Haskins como um soco no estômago. Assuntos internos? Ele sabia o que isso significava. Todas as suas ações, todos os arquivos, todas as reclamações anteriores seriam examinadas. A torre precária de paradas questionáveis e meias-verdades que ele havia acumulado ao longo dos anos poderia desmoronar a qualquer momento. Não pode estar falando sério, tenente, disse ele, com a voz carregada de desespero. Fiz o que achei que era certo. Feldman balançou a cabeça. Claramente você estava errado, e agora o departamento está pagando por isso. A partir de agora, você está em licença administrativa. Entregue seu distintivo e sua arma. O caráter definitivo dessa ordem tirou a cor do rosto de Ad Haskins. Licença? Ele repetiu. Mas eu sou um bom policial. Isso é... Dean Feldman o interrompeu, com sua voz tingida de resignação. Entregue-os agora. Com o coração batendo forte, Haskins destravou o cinto de segurança, deixando o coldre e a arma caírem sobre a mesa de Feldman com um baque surdo. Seu distintivo veio logo em seguida, brilhando sob a luz fluorescente. Ele se sentiu nu sem eles, sem a autoridade que havia exercido durante anos. Não importava quantas vezes piscasse os olhos, o pesadelo não se dissolvia. Feldman lhe fez um aceno brusco com a cabeça. Você será notificado assim que a investigação for concluída. Até lá, vá para casa. H. Haskins se levantou com dificuldade e saiu do escritório para o bullpen principal. Os colegas de trabalho que antes o respeitavam mantiveram distância. Alguns o olhavam com simpatia, mas outros o encaravam com desprezo mal disfarçado. A fábrica de boatos já havia feito seu trabalho. A maioria conhecia as linhas gerais do que havia acontecido no tribunal. Para muitos, isso não foi chocante. H. Haskins tinha a reputação de ir além dos limites, de atacar pessoas que ele considerava suspeitas, principalmente se não fossem parecidas com ele. Com a mandíbula cerrada, ele pegou seus itens pessoais e saiu. Dessa vez, não havia nenhum sentimento de orgulho em usar o uniforme. As escadas pareciam acusatórias, como se todos os policiais na sala estivessem silenciosamente dizendo a ele: "Você mesmo causou isso." Lá fora, começou a cair uma garoa cinzenta. Ele ficou ali parado, com a água encharcando as pontas do cabelo, sentindo-se sem ter sido cortado. Ele sabia que o sentimento do público estava se voltando contra ele. O departamento tinha acabado de se distanciar. Até mesmo seu advogado havia dito que não havia muito mais a fazer. Aquela mulher, pensou ele furioso. Aquela mulher de terno azul marinho. Ele não conseguia decidir se estava mais furioso com ela, por ter tido a audácia de enfrentá-lo, ou consigo mesmo, por não ter feito a devida diligência antes de registrar a queixa. A lembrança do rosto calmo dela, de como ela havia revelado calmamente o distintivo e desfeito o caso, o assombrava. Ele pensou em dar meia volta e voltar para dentro, talvez para confrontar alguém, para esclarecer as coisas, mas não havia nada para esclarecer. Ele havia sido pego. A garoa se transformou em uma chuva fria. Com os ombros caídos, ele se afastou, incerto do que o aguardava. Em um canto pequeno e insignificante de sua mente, um plano começou a se formar. Se ele fosse cair, talvez encontrasse uma maneira de arrastá-la com ele. Uma campanha de difamação, um boato, qualquer coisa que salvasse seu orgulho abalado.
Mas, como ele logo descobriria, esse caminho só levaria a um caos ainda maior e a mais sofrimento. O karma ainda não havia terminado com Dean A. Haskins, nem de longe. Naquela noite, ela tentou relaxar em casa. Acendeu uma vela com aroma de lavanda, preparou um chá de camomila e ligou a TV, na esperança de encontrar um programa sem sentido para distraí-la. Mas, no momento em que ela ligou o canal de notícias local, lá estava ele, seu próprio rosto preenchendo a tela. O âncora discutia as consequências no Departamento de Polícia Metropolitana, como o policial H. Haskins havia sido colocado em licença administrativa. Mostraram imagens de celular da escadaria do tribunal, onde um punhado de ativistas cantava, elogiando Verônica por ter se levantado contra o preconceito. Ela suspirou e desligou a TV. Nunca pedi para ser o símbolo de ninguém, pensou. Só queria fazer meu trabalho em paz. No entanto, enquanto estava sentada sob o brilho fraco da lâmpada da sala de estar, outra percepção surgiu. Talvez sua história, por mais que ela não estivesse disposta a contá-la, pudesse desencadear uma conversa sobre questões sistêmicas. Se pelo menos algumas pessoas questionassem seus preconceitos, talvez algo de bom pudesse resultar disso. Ela tomou um gole de chá, deixando que o calor a acalmasse. Ainda assim, no fundo de sua mente, permanecia um incômodo sentimento de ansiedade. O policial H. Haskins não era do tipo que se deixava abater em silêncio. Ele havia demonstrado determinação e ódio. Ela se perguntava se os caminhos deles estavam realmente separados agora, ou se havia mais problemas à espreita no horizonte. O policial Dean A. Haskins estava sentado na sala de estar de seu modesto apartamento, no subúrbio, com uma garrafa de bourbon pela metade sobre a mesa de centro. A TV estava sintonizada em uma emissora local, repetindo as manchetes do dia sobre ele. Ele assistia com crescente desprezo, cada comentário alimentando as brasas de sua raiva. Todos os dias, desde a audiência, a cobertura da mídia se intensificava. O clamor público aumentava. A mídia social estava repleta de hashtags condenando o racismo policial. Manifestantes se reuniram do lado de fora da sede da Polícia Militar, exigindo medidas disciplinares que iam além de uma simples suspensão. A possibilidade de Haskins voltar à ativa diminuía a cada hora. Em polvorosa, ele bebeu mais um gole de bourbon. Seu telefone tocou. Uma mensagem de texto de um amigo da polícia. Ei, cara, não sei se você soube. O IA está vasculhando seus arquivos. Eles estão procurando por padrões. Desculpe. H. Haskins rugiu de raiva, arremessando o telefone para o outro lado da sala, onde ele se espatifou no chão. Padrões? Pensou ele. Eles vão marcá-lo como racista. Eles encontrariam suas reclamações antigas, algumas brigas aqui e ali, alegações menores que haviam sido varridas para debaixo do tapete graças à insuficiência de provas. Dessa vez, com os holofotes da mídia em alta, o departamento não se arriscaria a enterrar nada. Ele desligou a TV e seus olhos se voltaram para a caixa de madeira desgastada que guardava fotos antigas da família. Ele a abriu, remexendo nas fotos de sua infância, lembranças de uma época mais simples, uma época em que ele acreditava que usar um distintivo fazia de você um herói, admirado e respeitado por todos. Onde foi que tudo deu errado? A lembrança da postura calma e desafiadora de Verônica na sala do tribunal ardia em sua mente. Havia algo na maneira como ela o olhava, como se visse através dele, como se reconhecesse o fanatismo que ele tentava mascarar por trás de um emblema de lei e ordem. Sua mente se agitava, tecendo fantasias de retribuição. Ele se imaginou pedindo favores antigos, inventando uma história para pintá-la como corrupta ou incompetente. Mas a parte racional dele, embora entorpecida pelo álcool, sabia que isso era suicida. Ela era uma agente do serviço secreto com um histórico impecável. Qualquer alegação falsa só o enterraria ainda mais. Então, ele se afundou em autopiedade, amaldiçoando o dia em que a viu. Dia após dia, a tensão aumentava. Ele raramente saía de seu apartamento, preferindo alimentar sua raiva. Os rumores se espalharam. O DUIA havia descoberto mais paradas questionáveis, a maioria visando motoristas negros. Seu nome foi sussurrado na imprensa, nas rádios locais, em fóruns online. Abusador serial de poder, perfilador racial habitual, diziam alguns artigos. H. Haskins tentou empurrar a culpa para outro lugar, mas todos os caminhos levavam a ele. Apesar de seu isolamento, ele ainda tinha alguns apoiadores.
Um punhado de rapazes de sua antiga vizinhança, alguns com seus próprios preconceitos implícitos, que lhe diziam para não perder a esperança. Eles lhe diziam coisas como: "A cidade ficou mole e precisamos de policiais durões como você." Mas as palavras soaram vazias quando confrontadas com as evidências que se acumulavam contra ele. Enquanto isso, em um canto mais calmo de Washington, Verônica tentava retomar sua rotina normal, mas cada passo fora de seu apartamento era repleto de uma inquietação persistente. Ela mudou sua rota de deslocamento, às vezes dirigindo, outras vezes pegando o metrô em uma estação diferente. Ela até mesmo variava seu padrão de caminhada, checando por cima do ombro de vez em quando. Ela não era paranoica, apenas realista em relação às ameaças que qualquer figura de destaque poderia enfrentar. Certa noite, ao sair do prédio do DHS, ela avistou um sedã escuro que vinha logo atrás. Alarmada, ela fez um desvio repentino em um distrito comercial lotado. O sedã passou por ela e ela viu um rosto vagamente familiar no banco do motorista antes de ele se afastar. Seu coração bateu forte. Aquele era um dos amigos de A.G. Haskins, ou era apenas uma coincidência? Ela decidiu compartilhar suas preocupações com Gabriel Molina em um café tarde da noite na sala de descanso. Ela contou sobre a sensação estranha de que alguém poderia estar observando-a. Gabriel franziu a testa mexendo seu café. "Verônica, agora você não é apenas uma agente comum, você é uma manchete. Não me surpreenderia se os repórteres de tabloides ou paparazzi estivessem tentando tirar fotos espontâneas." Ela acenou com a cabeça sombriamente. "É o que eu espero que seja, mas meu instinto diz o contrário." Ele apertou seu ombro gentilmente. "Talvez você devesse ficar com alguém por um tempo, um amigo, família, só até isso passar." Ela deu um pequeno sorriso. "Vou pensar sobre isso, mas estou armada e tenho treinamento. Vou ficar bem." No entanto, por baixo de sua fachada calma, seus nervos estavam à flor da pele. A tensão de não saber quem poderia estar se escondendo lá fora a atormentava. Ela levou o assunto aos seus superiores, que designaram um discreto grupo de proteção para ficar de olho nela por alguns dias, por precaução. Nada veio à tona imediatamente, mas ela permaneceu vigilante. Era tarde de uma noite quando Verônica se viu trabalhando horas extras em uma reunião confidencial que precisava ser concluída até o amanhecer. O prédio do DHS estava quase deserto, exceto por alguns seguranças e um punhado de agentes que trabalhavam até tarde. Do lado de fora, um vento frio de outono assobiava pelas ruas silenciosas. Pouco depois da meia-noite, ela decidiu tomar um pouco de ar fresco. Colocou seu crachá de identificação no pescoço e pegou o elevador até o saguão. O segurança de plantão, um simpático homem mais velho chamado Rich, cumprimentou-a com um aceno de cabeça. Ela passou pelas portas giratórias de vidro e entrou na noite fresca. O brilho dos postes de iluminação pública iluminava um trecho da calçada que levava à rua principal. Ela ficou ali por um momento, inalando profundamente, deixando o ar frio limpar sua mente. "Só mais algumas horas", disse a si mesma, "e finalmente poderei ir para casa e dormir." Um movimento repentino chamou sua atenção. Seu olhar se voltou para uma figura escura que saía de trás de uma van estacionada. A figura usava uma jaqueta com capuz, mas mesmo com a luz fraca, ela reconheceu o rosto. Dean H. Haskins. Sua pulsação disparou. Ele devia estar fora de si para se aproximar de um prédio federal dessa maneira. A adrenalina inundou suas veias. Ela pegou o celular com a intenção de chamar a segurança, mas H. Haskins deu alguns passos rápidos para frente, com uma arma brilhando na mão. "Não se atreva!" ele gritou, com a voz carregada de desespero e raiva. "Nada de telefonemas." O coração de Verônica bateu forte. Ela levantou as duas mãos lentamente, tentando manter a calma. "Abaixe a arma, A. Haskins. Há câmeras por toda parte. Você não vai se safar dessa." O rosto dele estava abatido, os olhos injetados de sangue. Ele parecia mais magro, mais desequilibrado do que ela se lembrava. "Eu perdi tudo por sua causa", ele cuspiu. "Meu distintivo, minha carreira, minha reputação, e você anda por aí como um maldito herói." Ele brandiu a arma, uma pistola de aparência barata que balançava em seu punho trêmulo. Verônica manteve contato visual constante. Seu treinamento entrou em ação. A primeira regra, mantê-lo falando. "Você perdeu tudo por causa de suas próprias ações", disse ela com suavidade, mas com firmeza. "Eu nunca pedi por nada disso. A audiência no tribunal, a mídia, simplesmente aconteceu."
Besteira, ele rosnou. Você poderia ter deixado isso pra lá. Poderia ter me contado quem você era. Ela apertou os lábios, uma onda de raiva cortando seu medo. Você me assediou sem motivo. Você mentiu no tribunal. Você fez isso acontecer. Agar Haskins, seus olhos brilhavam com malícia, mas também com arrependimento. O cheiro de álcool emanava dele. Eu nunca quis atirar em você, ele murmurou. Mas minha vida acabou de qualquer maneira. As palavras lhe causaram um arrepio na espinha. Por uma fração de segundo, ela se lembrou de todo o seu treinamento de defesa a curta distância. Tentou mudar discretamente de posição, preparando-se para desarmá-lo se ele disparasse. A questão era, ele realmente pretendia matá-la ou estava blefando? Ao longe, ela ouviu o zumbido fraco de um carro se aproximando. Ao mesmo tempo, as portas do prédio se abriram atrás dela, e Rich, o segurança, saiu. Ele viu a arma imediatamente e arregalou os olhos. Ei, abaixe a arma! Rich gritou, com o rádio estalando em sua outra mão. Ada Haskins se virou ao ouvir o som, momentaneamente distraído. Verônica viu sua chance. Ela se lançou, derrubando a arma para o lado no momento em que ele disparou. O tiro soou, ecoando na rua deserta. Faíscas voaram quando a bala ricocheteou em um poste de luz. Eles se agarraram, os corpos se chocando em uma luta frenética. Embora ele fosse mais alto e mais pesado, o treinamento de Verônica lhe dava uma vantagem. Ela torceu o pulso dele, forçando a arma de sua mão. Ela caiu no chão. Outra torção, e Agar Haskins gritou de dor, caindo de joelhos. Quando os reforços de segurança chegaram, Verônica já o havia imobilizado com sua própria arma sacada. Ela havia conseguido tirá-la do coldre em sua cintura. Apontou-a com firmeza para ele enquanto dois guardas armados protegiam Agar Haskins. Respirando pesadamente, ela sentiu uma onda de alívio, medo e indignação ao mesmo tempo. Rich correu para ela, ofegante, examinando-a em busca de ferimentos. Você está bem, agente Davenport? Ela acenou com a cabeça trêmula. Estou bem. Apenas o leve para dentro. Ligue para o MPD. Agar Haskins gemeu, com o suor escorrendo pelo rosto. Você, ele sibilou, isso é culpa sua. Ela ignorou as palavras dele, com a adrenalina ainda em alta. Os seguranças o levantaram e o arrastaram em direção à entrada do prédio. Luzes azuis e vermelhas logo pintaram a rua enquanto as viaturas policiais convergiam. Em meio ao turbilhão de confusão, ela deu seu depoimento. Agar Haskins foi preso, algemado e colocado em um carro da polícia. Ela assistiu de lado, com os braços em volta do corpo, tentando processar o fato de que quase havia sido baleada. Os dias que se seguiram à prisão de Haskins trouxeram uma estranha mistura de alívio e exaustão para Verônica. Ela passou horas cooperando com a investigação, detalhando todos os aspectos da agressão. As imagens de vigilância das câmeras externas do prédio do DHS não deixavam dúvidas sobre as intenções de Agar Haskins. As provas contra ele eram irrefutáveis. Enfrentando acusações de tentativa de agressão com arma letal contra um agente federal, além de uma série de outras acusações decorrentes de sua má conduta anterior, o destino de Agar Haskins estava selado. A mídia cobriu a história, embora desta vez o tom fosse definitivo. Oficial desonrado tenta atacar agente do serviço secreto. O público simpatizou firmemente com Verônica, elogiando seu raciocínio rápido e sua compostura. O MPD demitiu Agar Haskins rapidamente, citando várias violações e as acusações de crime que ele agora enfrentava. Declarações oficiais condenaram suas ações, distanciando o departamento de seu comportamento. A Corregedoria concluiu sua investigação, divulgando um relatório contundente que revelou um padrão de preconceito racial em suas paradas e prisões. Ele jamais voltaria a usar um distintivo. Durante todo esse tempo, Verônica tentou recuperar algum senso de normalidade. Ela continuou seu trabalho, analisando ameaças, participando de reuniões, protegendo figuras nacionais. Em raros momentos de tranquilidade, ela refletia sobre o quanto havia chegado perto de perder a vida. O incidente a lembrou da dura realidade de que mesmo aqueles que juraram proteger
poderiam se tornar a ameaça quando movidos pelo ódio. Em uma tarde ensolarada, o diretor Klein pediu que ela o encontrasse em seu escritório. Ela chegou e o encontrou de pé junto à janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele se virou com um pequeno sorriso no rosto. "Agente Davenport", disse ele calorosamente. "Acabei de falar com o vice-diretor. Queremos elogiá-lo pelo profissionalismo com que lidou com toda essa aprovação, desde a queixa inicial até o confronto final. Você se comportou com dignidade." Ela limpou a garganta, sentindo uma onda de emoção. "Obrigada, senhor. Eu estava apenas fazendo o que qualquer agente faria." Ele acenou com a cabeça. "Talvez, mas nem todo agente teria a sua compostura. Gostaríamos de lhe oferecer uma promoção. Agente especial assistente encarregado de uma nova iniciativa que estamos lançando, com foco na cooperação entre agências. Precisamos de alguém com um histórico comprovado de integridade e resiliência." Seus olhos se arregalaram. A promoção era importante, um passo adiante que a colocaria em uma posição de liderança, preenchendo a lacuna entre o serviço secreto e outros órgãos de aplicação da lei. A ironia a surpreendeu. Tudo isso se originou de um momento de profundo conflito com um policial local. Mas aqui, ela estava sendo encarregada de promover a cooperação. "Sinto-me honrada", disse ela suavemente, "e aceito." Klein estendeu a mão e ela a apertou com firmeza. "Parabéns, Asak Davenport. Tenho a sensação de que você vai se destacar. Agora saia daqui e aproveite o sol de uma vez por todas." Ela riu, sentindo uma leveza no peito que não sentia há semanas. Ao sair do escritório, ela sentiu o início de um novo capítulo em sua vida. Sim, a aprovação tinha sido angustiante, mas também tinha lançado uma luz ofuscante sobre a injustiça e, ao lançar essa luz, tanto seu caminho pessoal quanto o sistema mais amplo tiveram a chance de se tornar mais transparentes, mais responsáveis. Obrigado por se juntar a nós nesta poderosa jornada de justiça e resiliência. A história de Verônica prova que enfrentar o preconceito, mesmo quando as probabilidades parecem ser grandes, pode remodelar destinos. Uma simples audiência no tribunal revelou verdades ocultas, levando à rápida queda de um policial racista que achava que seu poder era absoluto. No entanto, após o conflito e a traição, Verônica encontrou não apenas a justificação, mas também um senso de propósito mais forte. Se essa história o comoveu, demonstre seu apoio. Clique no botão curtir para que saibamos que você é contra a injustiça. Deixe um comentário para compartilhar suas ideias sobre esse épico confronto no tribunal. E se você acredita que mais pessoas deveriam ouvir essas histórias, aperte o botão de inscrição. Não se esqueça de tocar no sino de notificação para nunca perder uma história inspiradora de verdade e triunfo. Obrigado por assistir e lembre-se de que a justiça sempre tem a última palavra.